Então, só para reforçar aqui, eu queria falar para vocês que a Lindsay é minha aluna já faz um tempo e ela é uma pessoa normal, não é? Que trabalha, não é? Que tem uma filhinha, que é casada, enfim. Pessoa normal como nós que mudou a vida com yoga. Olá, olha, não falei que a Sofia ia aparecer. Que saudade de você. Muito bem. Muito. Então, eu queria aproveitar aqui, né, para reforçar antes da gente começar a sua história, né, você contar a sua experiência. Eu só queria falar do Gatil Mary Janes, né, que é um gatil que fica em Guaianazes, é uma senhora que cuida dos animais que são abandonados e ela doa esses animais. Ela tá com bastante gatinho e cachorrinho. E quem tiver vontade de ter um bichinho e quiser adotar, entre em contato comigo aqui no direct para eu passar o contato da Dona Maria. E quem não puder adotar e quiser ajudar, pode doar ração, pode doar algum recurso também para veterinário, que ela tem uma dívida com o veterinário, né? Que como são muitos bichinhos, ela cuida muito bem, então. E também ela precisa de roupa usada tanto para ela quanto para cobertorzinho, para os bichinhos, não é? Que tá frio. E aquela roupa que você não vai usar mais e que ninguém vai usar, os bichinhos podem usar, né? De repente, tá bom? Como um tecidinho para se cobrir, tá bom? Então é só entrar em contato aqui com o direct que eu passo mais informações. Então, muito bem, Dona Lindsay, vou começar aqui com a sua frase lindíssima que eu adorei. A Lindsay disse assim: com a yoga eu pude mudar de vibração, de profissão, de vida e ter muito mais saúde. Eu achei isso tão lindo, nossa senhora. E é verdade, coração que falou aí. Tá vendo? Então, Lindsay, conta pra gente por que você procurou yoga. É uma longa história, você sabe, né? Um pouco dessa longa história. Você me pegou no colo lá no primeiro dia. Eu trabalhava lá naquela empresa, na área bem estressante, no ramo de seguros. Eu estava há uns 20 anos já trabalhando nisso. E naquele jeito lá de ficar na frente do computador, digitar o dia todo. Então eu vinha toda tensa assim para casa. Quase todo dia eu acordava com dor de cabeça ou vinha assim com dor de lá. Depois foi piorando minha coluna. Aí eu quase que tive uma hérnia na coluna. Tinha muita dor mesmo, era quase todo dia. Aí eu entrei pro Pilates antes. Só que eu ia para as aulas e não conseguia ficar, porque os exercícios lá não me beneficiavam, né? Então parecia que piorava a minha situação lá. Eu fiquei acho que 1 ano, 2, talvez, no Pilates. E aí depois deu um clique assim na mente, falei, eu vou fazer yoga, vou entrar na yoga, porque acho que a yoga vai me ajudar a relaxar mais, né? Sim. E aí pesquisei na internet, onde tinha yoga aqui no bairro, veio você, e lá eu cheguei toda destroçada, né? Porque eu tava, assim, sem saúde, minha saúde tava bem ruim já. Eu tomava muito medicamento e faltava muito no trabalho, isso me incomodava demais. Tinha a Sofia pequenininha, não conseguia cuidar direito, dar atenção direito. E aí foi assim que eu comecei lá procurando a cura mesmo, né, de mim mesma. Você tomava medicamento por quê? Por causa da enxaqueca, era só medicamento que tirava. E da coluna, da dor de coluna. O pessoal da Porto me via, às vezes, chorando lá no meio da operação, com dor. E eu ficava dias afastada, ia começar a trabalhar e não conseguia. Era horrível. Era uma sobrevivência, vamos dizer assim, muito ruim para mim. Porque ficava muito tempo sentada, né, Lindsay? Eu ficava muito, muito sentada, digitando o tempo todo, e com a Sofia pequena tinha um segundo turno aqui também, né? Então,
eu não estava aguentando mais aquela rotina mesmo. Era muito tempo, muitos anos, né? E atendimento, né? Eu sempre trabalhei com atendimento. Atendimento a corretor é muito gostoso, mas tem um tempo de vida útil. Então aquilo vai estressando e se a gente não tomar cuidado, a saúde vai embora mesmo. Eu estava bem no fio ali já. E assim, aí você chegou no Yoga Itaquera, nas minhas aulas. E aí, conta pra gente. Eu nunca esqueço o seu primeiro dia de aula. Mas. Eu ia de noite. Eu ia de noite, que era o horário que dava. Algumas vezes eu até levei a Sofia, porque o Ademar chegava tarde do trabalho, não dava tempo. Então, como eu precisava daquela ajuda. E aí, no primeiro dia, eu cheguei arrasada lá, chorando muito, com dor, eu não aguentava fazer nada de exercício. E assim, para quem pensa que yoga é só sentar e ficar falando om, não é, né? E aquele primeiro dia foi, assim, fica na minha memória viva, assim, ainda, porque é o que eu falei, você me pegou no colo, né? Você entendeu a minha necessidade ali de cura física e principalmente mental. Eu acho que quando a gente tá ruim mentalmente, o físico não segura, né? E ali a gente começou a jornada. E aí, assim, eu lembro, na verdade, Lindsay, que a sua primeira aula foi no sábado, 11 horas da manhã. Foi no sábado? Para mim, eu tenho uma memória da noite. Tem? Será que Você vê como é? Eu tenho uma memória da noite para mim. Ah, então não tenho certeza. Mas pode ter sido. Uma época também eu fiz de sábado, de manhã, porque eu ia no mais light ali, que era yoga terapia mesmo, meditação, que eu precisava me ajustar, né? Porque o físico não ia receber nenhum comando, não tinha como. E assim, nesse primeiro dia de aula que você chegou chorando, com dor, você estava com dor aonde? Na alma. É difícil, viu? Mas assim, era dor na alma, porque assim, eu não aguentava mais aquela situação de estresse, né? Não tinha mais um caminho, assim, eu não enxergava outro caminho. Então aquele era o último, é como se fosse assim, eu já procurei tudo e esse é meu último recurso, agora é a última coisa que eu tenho para fazer. Nossa Senhora. Então, eu confesso que quando você chegou lá no primeiro dia, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com ela? Porque você não dava para se mexer, né? E aí, depois dessa primeira aula, como que você saiu depois da primeira aula? Então, eu saí com a sensação de que eu tinha achado o lugar que ia me levantar. Tanto que depois eu voltei para outro, e fui para outro, e fui para outro, e fui persistindo, né? Então eu falei, agora é como se Deus tivesse falado assim, agora é isso, esse é o caminho. E aí a gente foi bem lento, era mais aula de meditação mesmo, yoga terapia, aquelas posturas restauradoras lá que você me dava sempre. Muitas vezes até era para mim as posturas restauradoras e para os outros você seguia como tinha que seguir normalmente, que não tinha mesmo como, e a gente foi seguindo. Ela tá falando, gente, da enfermaria, que aqui no Yoga era... Sempre na enfermaria. Era sempre na enfermaria. Que aqui no Yoga Itaquera, quando a pessoa chega passando muito mal, assim, porque aqui é o lugar de passar mal, tá? Pode vir, porque tem gente que fala assim, ai, eu não vou porque eu tô com dor de cabeça. Não, gente, é pra vir na aula. Ai, eu não vou porque eu tô com fluxo menstrual intenso. É pra vir, gente. Ai, muita cólica. É pra vir, entendeu? Porque aqui a gente vai... aliviar tudo isso. Então, se você não tiver condições de fazer aula com o grupo, mesmo que seja online, você vai ficar no cantinho da sala que chama enfermaria. E aí, como que você saía da enfermaria, Lindsay? Eu me sentia doente mesmo, já começava daí, que eu já cheguei doente, mas assim, eu me sentia muito acolhida. Era isso que fazia eu voltar para a próxima aula. Eu me sentia muito acolhida, aquela atenção toda que eu levava, né, do dia a dia, eu sentia
alívio e então eu saía de lá leve, assim, passei a dormir melhor, né? Aos poucos fui conseguindo fazer sair da enfermaria, né? Com o tempo. E aí era revigorante, assim, para mim, né? E aí depois a gente conseguiu intensificar as aulas com você e ferver, né? Que eu gosto de falar. Hoje a gente vai ferver. E às vezes era muito bom você, assim, quando eu olhava para trás, até você mesmo, você comemorou comigo diversas vezes, né? Quando eu conseguia fazer uma postura um pouco mais difícil, aquela que eu não conseguia fazer no começo, ali eu já conseguia fazer. Então é superação, né? Cada aula era uma superação. Nossa, eu tô escrevendo o que você tá falando, porque o que você tá falando é muito legal, né? Cada aula era uma superação. Eu tenho que escrever. Para mim foi realmente transformador. Nossa. Angélica, eu sei que a live é com a minha mãe, mas eu queria complementar uma coisa, que antes ela não conseguia, tudo bem, ela ia me buscar, chegava, fazia comida e me ajudava a tomar banho, mas ela não brincava comigo, não conversava direito comigo, era só, ai Sofia, tô com dor de cabeça, não posso fazer nada. Então isso, assim, depois que ela começou a fazer yoga, ela, assim, totalmente, ela mudou, até de expressão ela mudou. Ela mudou a energia, mudou o jeito de falar comigo, como ela sentia muitas dores e por causa do estresse do trabalho, às vezes ela falava grossa comigo. E depois da yoga, com as meditações, também não é só isso, porque eu também fiz yoga com a Angélica, a gente sai dali suando, precisando de um banho. Então, a gente brinca na aula, faz piada, tudo. Então, isso também ajuda. Então, nossa, eu vi uma diferença gigante na minha mãe. Foi muito a rinça, né, Angélica? Para quem não sabe, a rinça significa não violência. A rinça é a primeira disciplina ética do yoga. E quando a pessoa chega na aula, né, e às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho flexibilidade. Eu tô acima do peso. Eu tô isso, fulano de tal conseguiu fazer, eu também quero conseguir fazer. Então, o yoga não é você conseguir fazer, o yoga não importa se você tem flexibilidade ou não, se você está acima do peso ou não. O que importa é a gente prestar atenção no que a gente está fazendo aqui agora e dar o nosso melhor para a gente mesmo. Porque a realidade da vida é o que a gente está fazendo aqui agora. Né? Então eu gosto sempre de mostrar que a gente está vivendo aqui agora. Eu, a Lindsay e a Sofia nessa live, elas contando a história delas com yoga e todo o grupo aqui que está aqui participando. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Sejam todos bem-vindos. E essa é a nossa realidade aqui agora. É isso que é real e é o momento presente que a gente tem direito, né? Não tem passado, não tem futuro, tem o aqui e agora. Então, isso é yoga. Yoga não é você conseguir fazer uma postura acrobática e não sei o quê. Tudo bem, a gente vai fazer na aula, né? Sempre que No momento faz, no momento certo faz. Se eu chegava assim e falava, Angélica, hoje me dá as tops. O doutor Luiz aí, maravilhoso, também que me amparou demais. Eu tenho um desvio também na ATM, e nessa época eu sentia dor também na ATM, né? A enxaqueca e tudo mais. Então, esse foi outro benefício da yoga para mim, porque tem posturas ali que você ajuda bastante a aliviar, né? Aquela pressão que a gente põe. Então, é muita coisa, é muita história, muito fragmento, assim, que vem na memória. O ahimsa, né, eu falei, assim, porque eu lembro que a Sofia, quando eu dava essa braveza aí com ela, ficava meio grosseira por causa do estresse e da doença, ela falava, mãe, ahimsa. Aí eu ficava ali mantrando também, para poder aliviar mesmo.
Eu ainda consigo lembrar de quando minha mãe entrava assim em surto, que eu precisava acudir ela, levava água com açúcar, fazia o que tinha para fazer, e a gente sempre cantando o mantra da Rimsa. Rimsa pratanchaya traksanital parata. É que eu não sei muito bem, que eu dei uma esquecida, mas eu lembro todas as vezes assim. Linda! Depois a gente treina de novo. Tá bom, pode ser. Então, eu ia perguntar, né? O que é diferente agora, né? Assim, assim, vocês já falaram várias coisas que são diferentes, mas assim, o que eu quero saber é o que, quando eu pergunto, quando você pensa o que mais impactou na sua vida positivamente, assim, o yoga, se você for pensar numa coisa que mais impactou, o que vem à sua mente, assim? Primeiro, a recuperação da minha saúde e a mudança de profissão. Eu nunca imaginei assim que eu estaria numa outra profissão hoje. Então, a recuperação da saúde, né? Eu senti um pouquinho de dor de cabeça, por exemplo, e ver que eu não dependo do remédio para aquela dor passar, que de repente eu faço uma postura ali de verdade mesmo. Já aconteceu de eu estar com dor de cabeça e tirar na unha, que eu falo, né? Que é ir lá fazer postura e a dor de cabeça sumir. Igual a dor das costas também. Eu cansei aqui, tava a Sofia, a Demar assistindo TV, e eu falava, gente, eu preciso fazer uma posturinha. Ficava aqui com eles na sala, na minha postura, para poder aliviar as dores. Então, para mim, essa recuperação de saúde e a mudança de profissão são as duas coisas que mais impactam. E assim, se você fosse pensar o que custaria para você não ter começado a praticar yoga na sua vida, o que você acha que custaria para você não ter tido essa oportunidade de praticar yoga? Olha, a minha professora na época achou que eu ia desencarnar, então talvez eu não estivesse aqui hoje para contar essa história. Honestamente, eu achei mesmo. Honestamente. Eu achei de verdade que isso poderia acontecer, porque realmente foi muito sua experiência. Foi muito, então assim, é uma outra vida, eu não consigo, não dá, assim, parece que eu não consigo enxergar aquela vida mais, sabe? Aquelas sensações, para mim, graças a Deus, eu não tenho mais. Nossa, isso que você falou é muito forte. E o caminho sem volta, sabe? Isso que a yoga mesmo proporciona, de viver um dia de cada vez. Ó, minha prima aí de Minas, eu falo isso para elas lá, inclusive, é um dia de cada vez. A gente aprende a não ter ansiedade, né? Quem fica pensando muito no futuro é ansioso, e quem fica pensando muito no passado é depressivo, normalmente, a grosso modo dizem isso, né? Então eu consigo hoje muito mais ficar no dia de hoje, depois aí amanhã a gente vê, do que antes. Eu só pensava no futuro, assim. Meu Deus, eu tenho isso para fazer, meu Deus, eu só ficava assim, desesperada, e não ia me levar a lugar nenhum. E assim, o que eu gosto sempre de refletir nesse sentido que você está falando é que a gente tem a ansiedade, né? Que a ansiedade é o pensamento no futuro, né? Quando a gente fica muito preocupado, será que vai dar certo? Será que, né, tal? Será que eu vou conseguir? Será que, né? Então, esse sentimento, esse pensamento no futuro que traz muito sofrimento, nem é real. É coisa que a mente da gente que inventa, né? Inventa, e aí a gente acredita, e aí a maioria das vezes não acontece. Porque a gente fica vivendo um futuro que não existe. Então, olha só que coisa mais triste. A gente fica vivendo num mundo de ilusão e cria uma doença psicológica que se chama ansiedade, porque tem CID já, né? A ansiedade. E tem remédio para ansiedade, né? E a pessoa tem sintomas físicos com ansiedade, né? E sintomas físicos que
que muitas vezes são graves, e às vezes com um asana. Para quem não sabe, asana significa postura, e às vezes com apenas um asana a pessoa consegue aliviar a ansiedade. Eu não estou falando que o yoga vai resolver todos os problemas da sua vida. Eu não sei, sentir uma energia dessa vindo para cá, né? Tipo, então quer dizer que o yoga vai resolver todos os problemas da sua vida? Não. Os problemas eles vão continuar lá. O que vai mudar é a forma como a gente olha para eles. Você poderia falar um pouco sobre isso, Lindsay, para nós, de acordo com a sua experiência? Não, é isso, assim, não tem muito assim para falar, né? Esse exemplo que eu falei, dói um pouquinho a cabeça, tá lá a dor. Ninguém tá falando que não tá, existe. Só que se você se posicionar e falar, eu consigo respirar profundo, ficar numa posição que vai favorecer para sair aquela dor, acontece. Não vou falar assim, eu curei da dor de cabeça, hoje nunca mais eu senti. Ainda hoje dá aquela dorzinha de cabeça. E aí, hoje eu entendo que eu não preciso correr para a caixa de remédio e tomar o comprimido, porque só ele que vai tirar. Entende? Uhum. A questão da ansiedade mesmo. Às vezes a gente fica ansioso com alguma situação, mas não é mais aquela coisa doentia, sabe? De ficar tenso, perder o momento que eu tô aqui agora, pensando no que vai acontecer amanhã. A questão de lidar aqui em casa mesmo. Eles são os mesmos. Eu mudei a minha postura, o meu modo de ver, o meu modo de falar com eles, de encarar a vida. Então, assim, tudo tá ali. Só que você vai adquirindo uma nova visão, né? É olhar da outra forma. Igual como falam assim, tem várias formas de falar não, né? É mais ou menos isso. Então, eu procurei as várias formas de falar sim para mim. Então, tem hora que a gente vai se deixando de lado porque precisa do dinheiro no final do mês. Eu tô numa empresa que me dá status, eu tenho orgulho de trabalhar ali. Ótimo, se ali é o seu lugar, maravilha, nunca você vai ficar doente. Só que quando a gente começa a entregar a saúde, né, para alguma situação assim, aí é hora de rever. Então, foi o que aconteceu comigo. Agora sim, por exemplo, né, hoje, financeiramente, você acha, sem o yoga, financeiramente, você acha que você teria tido algum gasto assim? Tipo, qual seria o seu maior gasto hoje se você não tivesse praticado yoga? Com certeza, como era antes. Eu não gastava porque eu tinha um convênio que cobria, né, mas era com fisioterapia, com RPG, com remédio. Você gastava muito com remédio? Bastante, porque era remédio específico. Tá com dor na coluna, né? Era remédio específico. Então... Assim, eu poderia perguntar o valor que você gastava com remédio? Em média, assim, mais ou menos? Assim, só uma média, assim, só pra gente ter ideia. Já teve vez que eu gastei uns R$200 com remédio, Angélica, numa tacada. Sem brincadeira. Uma vez só? Sem brincadeira. Em um mês você já chegou a gastar quanto de remédio? Eu não sei te dizer, assim... Mas você lembra essa claramente? Pra mim era horrível, mas já teve vez, eu lembro, de eu gastar uns R$200 numa tacada só na farmácia. Então era... Era caro, né? Era caro. Era caro. E assim, na sua casa, com a sua família, você já comentou algumas coisas, mas se eu perguntasse assim, o que mudou no relacionamento familiar, o que mais impactou no relacionamento familiar depois que você começou a praticar yoga, o que vem na sua mente, assim? Eu acho que a paz mesmo, assim, porque quando você fica doente, eu ouço assim, que a mãe é o esteio da família, né? Sim. Por mais que o pai tenha aquela responsabilidade de prover, né, de estar ali dando segurança, figura masculina e tal, a mãe é o esteio da família. Então, com o tempo, eu fui entendendo isso. Então, e aí, quando eu vivia doente, como é que eles ficavam, né?
Para mim, eu nunca esqueço quando eu estava em home office, aí eu mudei de área lá na Porto, né? Eu trabalhava na Porto, Sim. e aí quando eu mudei de área e vi a possibilidade de trabalhar em casa, na hora eu corri para o meu coordenador e falei, eu quero, né? E aí eu consegui vir para casa, mas não mudou muito. Eu cheguei num limite, assim, de pensar em virar a página quando eu sofria muito de estresse aqui, de pânico mesmo, às vezes me dava. E um dia a Sofia foi me acudir. Eu fiquei no estado de nervo ali, chorando e tremendo, e não conseguia continuar meu atendimento. E aí ela que me ajudou. Então eu falei, chega, agora chega. Imagina a cabeça de uma criança de ver a mãe estressada o tempo inteiro, não brincava com ela, não sorria e tudo mais. Imagina para o marido também ver, né? Às vezes a gente quer conversar, quer, né, pedir alguma opinião, trocar alguma ideia, e eu não conseguia estar disponível. Nossa. Entende? Então era doído, assim, era muito difícil mesmo. Era muito difícil. Nossa. Então hoje eu sinto muito orgulho, agradeço a Deus toda hora de ter te colocado assim na minha frente, porque você caiu na minha frente, né? Me amparou. E o legal para mim, né, que o seu jeito de lidar com a gente que chega lá destroçado é amparar e dando tempo para a pessoa se recuperar daquilo ali e aos poucos, cada um no seu tempo vai se superando. Então é uma superação mesmo a cada aula. Eu agradeço muito a Deus, assim, toda hora por causa disso. Foi ali que tudo começou a mudar. E eu queria comentar uma coisa aqui, que esses dias a gente estava conversando, eu e minha mãe, a gente estava conversando, lembrando dos velhos tempos não tão bons, né? Que isso não é bom, mas às vezes a gente tem que lembrar pra olhar que, ó, aqui foi uma ferida, agora já tá cicatrizado. Ela falou que também um dos piores, assim, momentos que ela viu que ela tava se desgastando muito foi que eu tava com uma virose, assim, daquelas de não parar nada no estômago. Desculpa falar assim, eu não sei se alguém tá comendo, desculpa aí, pessoal, mas diarreia toda hora, não conseguia fazer nada e não conseguia, até assim, de ficar muito em pé, fazer algum exercício, nada, eu não conseguia. Então, por isso, e eu não conseguia ficar sozinha, eu coloquei um cobertor no chão no escritório e deitou. Eu trabalhando ali no estresse, ela dormindo no chão, doente. Então, não tinha mais como, né? Claro. Não tinha mais como. Que bom que tudo mudou, né, Sofia? Aparece aí, Sofia. Sofia, graças a Deus. Me conta aqui, quantos anos você tem agora? Conta pra gente. Eu tenho 10 anos. Nessa época eu tinha uns 5, 6, por aí. São bastante anos, né? Já mudei totalmente minha personalidade, minha aparência, assim, tudo. E com isso minha mãe também mudou, certo? Lógico que foi o que você falou. Não foi assim, nossa, pelo amor de Deus, tipo, yoga resolveu tudo. Ele ajudou muito, mas a gente também tem que colaborar. Também acho. A gente tem que colaborar com isso. A gente busca ajudas pra gente poder levantar, pra gente subir a nossa escadinha da vida e conseguir ficar saudável, feliz. E agora, a minha mãe, lógico, ela tá trabalhando até, gente, se marca um horário aí com a minha mãe. Esse é o Instagram do meu pai, mas tem também o Instagram da minha mãe, que é Ferraz Lindsay, que ela faz auriculoterapia e aromaterapia. A auriculoterapia é baseada na psicossomática e é psicoaromaterapia. Então, eu recomendo, ela também faz massagem, é muito gostoso, viu? Eu nunca deitei na maca, mas meu pai já deitou, então ele falou assim que é muito top. Então eu recomendo. E agora ela tem muito mais tempo pra mim, né? Eu até voltei no presencial hoje
E o que tinha... E a casa tava bonitinha, meus cachorros sentiram muita saudade, mas ela tava aqui. Me levou, me buscou, fez almocinho. E ainda tem que dar uma pessoa à tarde, hein? Olha que mãe super top, que faz tudo. E ainda teve tempo de fazer cafezinho pra gente, a gente conversar, rir. Então foi, assim, uma mudança na nossa vida de 2015, 16 para agora. Ai, Sofia, você é tão linda, né? Eu conheci a Sofia, eu lembro que ela tinha 6 anos de idade e ela fazia aula de yoga com todos os adultos também, né? Assim, fazia normalmente a yoga. E, enfim, sempre foi a sensação da sala, né? Sempre roubou a cena, porque é impossível, né? Não roubar a cena, essa coisa linda. E eu fico muito feliz, né? Eu ia perguntar agora, mudou de profissão, né? A Sofia já deu uma introdução no que a Lindsay está fazendo agora. E eu queria falar, assim, que eu tive o prazer de acompanhar o processo da Lindsay, né, nessa mudança toda de vida, nessa reviravolta. Ela fazia atendimento, eu atendia ela no Reiki também, na época eu atendia Reiki, né, e ela fez tratamento comigo várias vezes. Confesso que não fui muito delicada com ela muitas vezes. Confesso que fui um pouco... Saía soluçando de lá. Reconheço que fui dura algumas vezes, mas o resultado foi bom, né? Então, valeu a pena. Eu sempre falava para ela, que tal mudar de profissão? Lembra a resistência que era, né? Era uma resistência que eu não conseguia ver outra opção. Foi difícil para enxergar outra opção, né? Mas não é fácil mudar de profissão nessa altura da vida, né? E agora fala um pouco sobre o que você está fazendo para a gente, Lindsay. Fala do seu trabalho. Então, foi um processo também, o Reiki também ajudou a me encorajar, muita meditação mesmo, e o tratamento com Reiki, né? Aí depois mudou para Maria foi fenomenal também, de me encorajar. A gente trabalhou muito essa questão de mudar de trabalho. E aí, assim que eu consegui conversar com o coordenador, desligar da empresa, eu já fui estudar auriculoterapia. E comecei a atender na escola de yoga, né? E aí comecei a cuidar de todo mundo da família e tudo mais. Então, e aí depois eu emendei na aromaterapia. Primeiro eu fiz massagem com óleos, depois fui para aromaterapia, depois fui para psicoaroma. Então hoje eu trabalho com auriculoterapia baseada na psicossomática, que foi na escola de yoga também que eu aprendi mais assim sobre psicossomática, que a maior parte das doenças que a gente tem no corpo vem da mente, né, de uma mente doente, vamos dizer assim. Sim. Das doenças que a gente deixa alojar. Então, eu junto as duas coisas que eu acho que potencializou, né, a aurículo mais a psicoaromaterapia. Então, é bem para ajudar as pessoas. Eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu puder, que tiverem numa situação assim parecida, né, para poder encontrar o seu eixo mesmo. Então, essas duas técnicas aí. E aí eu queria contar para vocês também, né, que eu tenho uma experiência com a Lindsay, que a Lindsay, ela lê a sua orelha, né? Então, tipo, ela vai vendo os pontinhos, não é que ela usa protocolo, né? Ela vai vendo os pontos da sua orelha que estão alterados e ela fala, mas você tem alguma coisa no útero, né? Você tem alguma coisa na perna e tal, através dos pontos, dos sinais que aparecem na sua orelha. E aí, como um ponto de mágica, ela toca ali e tudo no corpo começa a funcionar. E a psicossomática também a gente chama de linguagem do corpo.
que é a correlação da psicologia, né? E é como a Lindsay falou antes, né? Que eu vou falar em outras palavras, que é um pensamento que gera um sentimento, que gera um comportamento que pode somatizar no corpo como saúde ou doença. Vai depender da qualidade do pensamento. E a qualidade do pensamento a gente também pode alterar de diversas formas. A yoga é uma forma, a auriculoterapia é uma forma, a aromaterapia é outra forma. E aí, quem quiser conhecer o trabalho da Lindsay, porque a Lindsay, sempre que eu posso, ela cuida de mim também, eu super recomendo, porque o meu corpo funciona muito bem. Às vezes, quando emperra alguma coisa, ela vem, faz tum, aí pronto, tudo começa a funcionar. E aí, ela se tornou uma excelente profissional, porque nós indicamos o mapa astrológico para ela. Ela fez o mapa astrológico e no mapa astrológico saiu que ela... Eu poderia falar isso, Lindsay? Pode. Saiu que... e aí, nós falamos, Lindsay, faz o mapa astrológico para você saber o que você veio fazer no planeta, né? Uhum. E aí ela fez o mapa astrológico, saiu que ela tem o dom da cura, né? Então, gente, a Lindsay, ela não imaginou assim, eu acho que eu seria uma boa aurículo. Não, ela descobriu isso no mapa astrológico, ela queria fazer psicologia antes, né? Mas no mapa saiu isso, então ela escolheu o trabalho dela, a profissão dela, através de uma orientação de um mapa astrológico, que é uma ciência que nós respeitamos muito e que normalmente funciona muito, né? Então, nós estamos falando do dom dela, que realmente funciona muito, e ela, na minha opinião, é um sucesso, eu recomendo. E para quem quiser conhecer o trabalho da Lindsay, ela estará aqui conosco no nosso retiro urbano, que vai acontecer no dia 15 de agosto, das 9 da manhã até 1 hora da tarde. Gente, eu tenho uma vaga para esse evento, mas a Lindsay estará aqui atendendo nesse período. Para quem quiser marcar, entre em contato comigo aqui no direct, que eu já passo o contato dela, ou então fala o seu Instagram aí, Lindsay, por favor. É @FerrazLindsay. Acho que tá nos comentários. Elas estão nos comentários, mas quem não encontrar, @FerrazLindsay. Quem não encontrar, então vocês podem me chamar no direct aqui, que eu passo o contato dela também. E aí, marcar um horário, né? Porque como é só das 9 a 1 e a Lindsay é uma pessoa só, né? Então precisa marcar. E também ela vai nos presentear com uma palestra de 20 minutos, né, explicando melhor como o trabalho dela funciona, tá bom? E ensinando, por exemplo, a maioria das pessoas falam, que tem ansiedade, certo? Então, quem sabe ela não ensina um ponto da orelha que alivia a ansiedade, será? Então, quem quiser, né, saber se ela vai dar essa dica ou não, se inscreve no evento. Que também você pode fazer a sua inscrição online, se você não tiver possibilidade de vir pessoalmente aqui no Estúdio de Yoga Itaquera. Nós temos vagas online, tá? Temos mais vagas online. A presencial eu só tenho uma vaga só, tá bom? E a aula de yoga, mesmo online, é idêntica. Esses olhos aí atentos a qualquer viradinha de pé errada, ela tá lá de olho, pegando no pé, pedindo para consertar. Então é muito legal, porque a gente aproveita o que a gente tem em casa, cobertor, travesseiro e tal, cadeira, né? Sim. E o benefício é o mesmo. Lógico que tá lá é outra vibração, né? Outra coisa. Mas quem não pode, né? Não mora aqui no bairro até, é o mesmo benefício. Na pandemia eu tenho alunos que já estão fazendo yoga há 1 ano e meio online. Eu fiz um tempo online também. É a mesma coisa. E eu queria comentar, né, uma coisa que a
a yoga me ajudou bastante na minha educação física na escola. Porque me deu mais fôlego, eu fiquei mais flexível. Ajudou mesmo, eu nunca te falei isso, mas agora eu lembrei. Ajudou mesmo, de verdade. Ajudou mais a ter flexibilidade, que foi o que eu falei, a ter mais fôlego na hora de correr. Às vezes dava assim algum cansaço ou alguma coisa assim. Eu fazia aquele jeito, sabe, de você sentar nos joelhos e fazer assim. Eu acho que você deve estar lembrando, é meio que uma postura de descanso, assim, que eu também lembro. Aí, uma vez, eu quero contar uma coisinha meio engraçada. Toda vez que eu e minha mãe, qualquer uma das duas, vai fazer uma postura, ou... Oh, meu Deus. Normalmente, a gente faz bastante a Domuka Dvanasana. Sim. Aí a gente faz, sabe quem faz junto com a gente também? Nina, Sol e Lara. A gente faz aí, elas ficam deitadas debaixo da gente, olha isso. Debaixo da gente, elas fazem junto. Gente, deixa eu explicar o que a Sofia tá falando, que eu sei que um monte de gente não entendeu nada. Ela falou assim, ó, que elas praticam uma postura que se chama Adho Mukha Svanasana, que significa o cão olhando para baixo, tá? É uma postura, eu vou tentar descrever aqui rapidinho. Você fica em 4 apoios no chão, de 4 assim, e aí você ergue o quadril e estica o joelho. Então, o corpo ele vai ficar assim, né? Faz de conta que aqui é a cabeça e aqui é o pé. O corpo vai ficar assim. E essa postura é uma postura, assim, muito eficiente para principalmente aliviar a ansiedade, né? É uma postura que a gente sempre faz, mas é um remédio muito eficiente para aliviar a ansiedade, além de aliviar a dor nas costas, dor no nervo ciático, alivia dor de cabeça, rinite, sinusite. Olha, é uma postura coringa, assim, que é muito importante. E se você fizer 1 minuto de Adho Mukha Svanasana todos os dias, você vai aliviar muitas coisas no corpo. E quando ela fala da Lara e da Nina, são as cachorrinhas dela que fazem embaixo. Então, assim, imagina que você tá assim e o cachorrinho tá assim. Pronto, agora todo mundo entendeu. Quando eu fazia aula em casa, a Lara sempre tava, lembra? Sim, sim. Sempre a Lara junto. E assim, uma coisa que a gente pode falar, que nem você falou da ansiedade, né, por exemplo, como é bom, né, você praticar yoga para ansiedade, por causa dessas posturas, a questão da meditação, de você enxergar você mesmo. Eu lembro que no começo eu respirava ofegante lá. Você lembra disso? Que eu ficava em algumas posturas e eu não conseguia respirar do jeito que precisava. E aí aos poucos eu fui entendendo que precisava fazer aquela respiração lenta, né, um pouco mais lenta, se situando, né, prestando atenção na sua respiração mesmo para poder ter uma qualidade de vida melhor, diminuir essa ansiedade. Era a recomendação do meu dentista, né, que me acompanhava na questão da ATM, respirar lento, profundo, sempre pelo nariz. Então, uma coisa foi complementando a outra para me restabelecer, né? Graças a Deus, nossa. Às vezes você tem um desviozinho na ATM, na coluna, é coisa mínima, só que se o seu psicológico, né, se o seu mental tá sobrecarregado, aquilo vai potencializar demais. E era o que acontecia comigo. Nossa, que incrível. E se você fosse, assim, Lindsay, dar um conselho para uma pessoa que não começou e gostaria de começar, mas acha que não tem flexibilidade, acha que não pode porque está acima do peso, ou acha que, ou independente de qualquer coisa, para quem está começando, o que você diria? Primeiro, tenta, né? Porque você tem que ir fazer. Não é nem tentar, porque a gente fala, vou tentar. Não, você vai, faz uma vez, né? Para quem está ensaiando para ir, faz uma vez para ver que não é impossível, porque cada um tem o seu tempo.
Você é fenomenal nisso, porque você respeita o limite de cada um, então não tem forçação de barra, você tem que fazer essa postura de qualquer maneira, não. É a cura mesmo, então você pega na nossa mão para poder trazer a cura, né? Então, faz uma aula avulsa, sabe? Paga um mês, não sei, tem várias maneiras de começar, e tem que começar hoje, né? Não adianta falar, vou entrar na academia, vou esperar esse resto de ano aqui, que foi difícil. Não, começa já. Começa já. Para mim foi muito difícil tomar a atitude de começar, mas assim foi realmente transformador. Quem eu vejo assim, eu acho legal o pessoal lá do Porto mesmo, né, que viu a minha trajetória difícil lá dentro também. Hoje, gente que veio aqui já para eu atender. Às vezes eles veem postagem de alguma foto e falam, nossa, que paz que você está transmitindo. Então isso é um negócio que não tem preço. Quando você consegue refletir, né, o que você conseguiu mudar em você, e isso não tem preço. Não tem preço, é muito gratificante, assim. De quem via lá eu chegar na empresa chorando, sentar na mesa do coordenador, explicar por que eu faltei mais um dia, que eu vou ter que ficar de licença e tudo mais, é muito maravilhoso, assim, é gratificante demais. Não tem dinheiro, status, nada que pague, assim, é muito bom. Lindsay, você falando assim, só para. Peraí, você já fala, Sofia, só para a tia não perder o fio da meada aqui, que a tia aqui. Isso que você está falando me vem à mente assim, que em yoga, isso tem um nome, Lindsay, que eu nunca ensinei isso para você, eu vou ensinar agora. Para você e para quem estiver assistindo, né? Se chama moksha. Moksha significa libertação. E o yoga liberta, né? Então o yoga nos leva para moksha, que é a libertação. Então, existe um livro que se chama Yoga Sutra de Patanjali, que é um livro que eu respeito muito, né, do yoga, que é considerado por muitas linhas de yoga o livro mais importante do yoga. E ele vai falar disso, né? Então, isso que você está falando é Yoga Sutra de Patanjali. Esse livro, ele foi escrito há 2000 anos atrás e ele é super atual, né? A semana retrasada, que foi a live da Gisele, ela falou exatamente um aforismo desse livro, né? Que ela falou assim, Angélica, é a cessação dos pensamentos. Eu falei, não acredito, porque eu lembro de nunca ter ensinado isso, porque eu não abordo muito a filosofia, né? Porque por conta das religiões, né? Algumas pessoas podem não se identificar. Então, quando o aluno ele pede assim, ele pergunta alguma coisa, eu passo a filosofia. De vez em quando eu passo a filosofia, mas não é sempre. Mas ela externalizou um aforismo do Yoga Sutra de Patanjali através da vivência dela, que é esse segundo aforismo, né, que é o yoga é a cessação das flutuações mentais, né, que aí você traz a sua mente para o aqui e agora. Então ela externalizou uma coisa através da vivência dela, e agora você está externalizando essa coisa da libertação, que é moksha, né? É muito forte. Muito forte isso, se a gente souber olhar. E é libertação mesmo. E assim, aqui eu não quero dizer assim, vem para o caminho da terapia, vira um terapeuta. Não, é o que você falou, eu fui seguindo um passinho de cada vez e descobri que era isso que eu vim fazer. Eu tinha que fazer isso, né? E eu me sinto muito feliz, eu faço trabalho social hoje. Na casa que eu frequento lá de caridade, eu já consegui atender várias pessoas, tirar a gente da ansiedade, né? Daquela desinquietação, né? De pensamento, ter muito pensamento e não conseguir dormir e tal. E aí, aos poucos, a gente vai ajudando, né? Sim. As pessoas, vai dando uma consciência para elas.
muitas vezes, quando eu atendo alguém, dependendo do que a pessoa fala, é ensinar, eu passo dica, assim, do que eu aprendi com a própria yoga, né, na questão de respiração, uma postura ou outra que vai ajudar a aliviar a dor nas costas. Então, eu sempre faço uma mistureba, né? Eu acho que tudo que a gente vai vivendo, né, vai tendo a oportunidade de conhecer, a gente tem obrigação, né, não é obrigação, a gente tem uma missão de colocar para frente. Então, não adianta a gente aprender e não passar para o nosso próximo. Então, para mim, esse é o principal. Assim, você aprendeu, foi bom, aproveitou, se recuperou, passa para frente. Essa é a sua missão. Então, a ideia para mim, né, de contar assim, o que aconteceu é isso. Tem recurso, o meu recurso de me tirar lá dos destroços, né, como eu falei, foi a yoga mesmo. Você me pegou no colo, fiquei na enfermaria um tempão, e fomos, né, a gente foi superando a cada vez que ia. Aí depois eu fui fazer meus cursos, aprendi, te atendi o Alê. A gente já tirou gente travada lá de coluna na aula, né? Eu e você, que eu lembro da Dani até hoje. A Dani chegou lá toda corcundinha, com dor. E eu fui na agulha, você na postura, a gente recuperou. Então, isso é muito lindo, assim. Eu não tenho palavra, assim, para agradecer. É muito lindo, é muito legal. Ai, gente, eu tenho que contar essa história bem rapidinho que a Lindsay falou da Dani. A história foi a seguinte, lembra que no começo da live, para quem estava aqui, eu falei assim, gente, se você estiver passando mal, vem para a aula, não importa, tá com dor, travou das costas, mas se conseguir andar até a aula, vem. Aí, a Dani, ela veio curvada em 90 graus, né? Andando em espacinhos, eu vou imitar a Dani, quer ver? Assim, ó, ela fez assim, ela chegou assim, ó. Angélica, eu vim! Aí eu olhei assim, eu olhei para aquela cena assim, eu falei, e agora o que eu vou fazer? Foi desse jeito mesmo. E aí, esse dia, ela ficou aqui com a gente, a sorte que a Lindsay estava na sala e ela tinha trazido o material dela. E foi como ela falou, eu fui fazendo as posturas restauradoras, porque ela estava travada, eu nas posturas e ela na agulha na orelha. E a Dani saiu da aula assim, andando assim, sorrindo. Ai, gente, obrigada, não sei o quê. Quem sabe a Dani aceita vir fazer uma live com a gente para ela contar essa história pessoalmente, né? Então, tem a Sofia que quer falar mais alguma coisa. Angélica, eu ainda... Olha que memória que eu tô boa, hein? Foi fazer yoga. Eu lembrei... Lá atrás que minha mãe tinha falado de coisa zen, que às vezes a pessoa olha uma foto e fala, nossa, que paz e tal. Olha que interessante, como é de vibração mesmo. No Dia das Mães desse ano, eu e meu pai, a gente estava desesperados. Pode contar pra essa história? Eu e meu pai, a gente estava desesperados para achar um presente para minha mãe. Acho que era na quinta, quarta. Chegava. O Dia das Mães era no sábado, então a gente estava. Era no domingo? Dia das Mães. Desculpa. No domingo e a gente tava assim, meu Deus, o que a gente vai comprar? Aí meu pai falou assim, e se a gente desse uma fonte pra sua mãe? Aí eu pensei comigo, né? Ela tá muito calma, ela assim tá muito zen. Acontece alguma coisa, assim, igual a minha avó, ela tá meio doentinha. Então... por causa do Alzheimer também, a minha mãe, sabe, não tá surtando, tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer, meu Deus? Ela tá calma, raciocina pra depois conseguir ajudar. Então, isso, a gente comprou a fonte e
E, nossa, ela amou a fonte. É uma fonte tão lindinha, Angélica, mas tão lindinha. Então, você vê outra informação, né? Uns anos atrás, eu era a estressada, não tem paciência e tal. Olha só, ouvi. Nossa, ela tá tão zen hoje. Então, é mais uma resposta, sabe? De que a gente consegue sim o equilíbrio, consegue se restabelecer, consegue não ter que deixar uma caixa cheia de remédio em casa, né? Então, é muito bom, assim, é muito bom. É muito bom, não tem o que falar. Você poderia dizer que você se libertou, então, dos analgésicos, dos remédios para dor? Libertação total. Moksha. Eu tomei uma injeção para dor na coluna que tinha que tomar 9 injeções. Nossa Senhora. E era uma intoxicação, né? Minha pele ficou horrível do corpo inteiro, encheu de ferida na minha cabeça, no rosto e tal. E aí eu falei, foi perto do chega, sabe? Foi perto do chega isso aí. Então, minha coluna, dor de coluna que eu ficava travada, não posso me mexer, nunca mais eu tive. No máximo é um pouco mais de cansaço, que eu acho que isso todo mundo tem. Se pegar num ritmo pesado, né, e não se dá um tempo de descanso, todo mundo vai sentir um pouco de tensão, de cansaço, mas nada além disso. Aquelas crises de coluna que eu tinha que tomar anti-inflamatório, injeção, ir para pronto-socorro e não sei o quê, essa foi uma libertação, assim. Eu falava, gente, com 40 anos eu tô desse jeito, imagina se eu chego aos 70. Nossa. E vai chegar, né? Sabe, eu não tinha, eu falava, como que eu vou chegar, né? Sofrendo então, assim. Então... Agora já dá para chegar aos 70 de boa, né, Lindsay? Agora dá para chegar nos 90. Oi, Angélica. Eu só queria comentar mais duas coisas. A primeira é que eu imagino, assim, minha mãe lá pelos 90, 95, sabe aqueles velhinhos de meme que fica dançando assim, dançando. Eu imagino minha mãe assim, sabe? Fazendo as posturinhas de yoga dela, dando palestra, ensinando até. Eu imagino minha mãe ensinando auriculoterapia e aromaterapia. E eu queria comentar mais uma coisa. Depois que minha mãe fez o curso de aromaterapia, não de psicoaroma, de aroma, que a Dani tava lá, não... Eu tava nesse dia que a Dani tava travada em 90 graus, que agora eu sei o que é 90 graus porque eu estudei. E, assim, eu lembro de uma história muito engraçada que a Dani tava, assim, com o nariz inteiro entupido. Aí minha mãe falou assim, Sofia, já que você sabe fazer as misturinhas, pega uma gotinha de óleo essencial de hortelã, menta, piperita, como você quiser chamar, e coloque em 2 algodãozinhos e passa aqui na fronte. O olho da Dani, tadinha, ela começou a arder, mas arder, queimar por causa do óleo de hortelã, que eu nunca mais vou esquecer. Eu nunca vou, gente, me ajuda. E isso, assim, por isso que eu falo, vamos fazer yoga, porque tem postura, tem meditação, mas também é muita diversão. E fortalecimento muscular, consciência do próprio corpo. Tem muita coisa de benefício, assim, para falar. Nem dá para contar tudo, né, Não Lindsay? dá, é muita coisa. Eu lembro na mesa do meu coordenador, olha, eu tô fazendo yoga agora, é o que tá me ajudando. Falei, eu tô fazendo yoga, é isso que tá me voltando ao equilíbrio e tal. E aí, passou um tempo, eu falei pra ele, agora eu quero minha conta, não aguento mais ficar aqui. Esse não é o meu lugar. Nossa. Então é um passinho de cada vez mesmo, a gente ter consciência do nosso limite. Chegou no limite, não dá mais, respeita seu limite, não dá mais. Então, é muito benefício, assim, é muita coisa mesmo que para mim foi libertador, foi transformador, me trouxe consciência de mim mesma,
me dá mais disposição, né? Porque eu lembro que um tempo eu fiquei apática, não queria saber de nada, e uma coisinha que você faz, igual você falou, você fazer a domuca lá uma vez, né, todo dia um pouquinho, pronto. Você respirar lento e profundo, prestar atenção na sua respiração, assim, aquietar a mente 1 minuto todo dia, também ajuda. Sim. Então é só a gente querer mesmo se incomodar, né? A gente não pode se acomodar por conta de alguma situação, ou status, ou salário, ou o que quer que seja, ou de agradar alguém, sei lá. A gente não pode se acomodar, a gente tem que se incomodar e começar a mudar. Então, assim, mais que você tenha pego na minha mão, falado, vamos, Lindsay, se eu não procurasse dentro de mim aquela vontade de me libertar, né, de melhorar, não ia adiantar. Então, a prática, né, ficar na enfermaria por um tempo foi bom, né? Eu me sentia mal, assim, de não conseguir fazer o que precisava ali naquela hora, mas vai passando o tempo, a gente entende, né? Eu entendi muito o auxílio que eu tive com essa prática. Foi fenomenal. Maravilhoso, Lindsay. Então, para quem quiser conhecer o trabalho da Lindsay, vem aqui no dia 15 de agosto. Se quiser ver a palestra, não puder vir no presencial, vem online. Ainda tem uma vaga para o presencial, né, para você participar do Retiro Urbano, que vai ser no dia 15 de agosto, das 9 da manhã até a 1 hora da tarde. Se você não conseguir participar do evento todo, você tem possibilidade de participar de 1, 2 ou 3 aulas, né? E eu vou preparar um brunch super especial, vegetariano, com leites vegetais. Eu, modéstia à parte, faço um pão muito gostoso. A Lindsay é maravilhoso. Angélica, eu sei que eu terminei de jantar agora, mas já tá me dando uma fominha. Deixa eu só aproveitar rapidinho também e falar que sábado vai ter atendimento social lá na ECHAR, né, que é a escola que eu aprendi essa técnica da auriculoterapia. Não é uma técnica, é uma visão do corpo todo, né? A gente dá a consciência para a pessoa dos caminhos que ela pode seguir. Essa coisa de olhar na orelha, se você não falou, seu inconsciente está falando ali na orelha. Então não adianta você esconder que a sua orelha vai falar. A gente confirma, né, as informações ali de marcas que estão na orelha. Então, a minha professora vai fazer, né, com a gente lá o atendimento social, que é lá na Vila Mariana. Se alguém quiser ir também, é das 2 às 6, se eu não me engano, das 2 às 6 no sábado. Aí se quem que se interessar e quiser informações, manda mensagem aqui no direct. Eu envio para Lindsay, ou então @ferrazlindsay, né? @ferraz.lindsay, né? Ou não? Ferraz Lindsay, só Ferraz Lindsay. Então tá bom, então é isso, já estamos a 1h30 na live, então a gente vai encerrar. Agradeço muito a participação de todas as pessoas que estiveram aqui conosco, né? Bastante gente passou por aqui, muito obrigada, Lindsay. Muito obrigada, né? Sofia, muito obrigada, você é sempre incrível, maravilhosa. Muita saudade de vocês, estou esperando vocês para aquele café, chazinho, tá? Precisa, né? Fazer nosso cafezinho. Não é? Namastê sempre. Angélica, sou assim, grata por essa e por outras vidas que vão, né, que virão, com certeza. Isso aqui é só um reencontro nosso. Tenho certeza. E eu só agradeço. Foi muito gostoso, Angélica. Muito bom. Obrigada, meninas. Um beijo enorme no coração de todos vocês, tá bom? Beijo, gente. Obrigada mesmo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau.